Boa noite, meus amores. Vamos falar hoje sobre uma ferramenta de Access que seria o interessante ponto de vista. O que é um interessante ponto de vista? Interessante ponto de vista é quando nós não temos uma opinião ou um interessante ponto de vista sobre a opinião, ou gosto, ou escolhas, ou ponto de vista das outras pessoas. Cada um tem o seu ponto de vista. Não existe o certo ou o errado. E como você pode usar essa ferramenta? Um exemplo, eu tenho um ponto de vista que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Outra pessoa tem o ponto de vista de que para ganhar dinheiro tem que trabalhar duro. Então, numa conversa, numa discussão social, numa conversa, a pessoa dita aquela opinião dela sobre isso ou sobre qualquer outra coisa, porque ela gosta de amarelo, porque ela gosta e você gosta de verde. Nós usamos o interessante ponto de vista para não ter julgamento. Então, toda vez que você bater de frente com uma opinião contrária à sua, o que você vai fazer para usar essa ferramenta? Você vai falar interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Só que você não vai falar para a pessoa porque vai parecer que você está debochando dela, né? A pessoa fala, mas eu não gosto disso, ou eu, sei lá, eu não como isso porque isso engorda, isso faz mal à saúde. Só que você pensa diferente, você quer comer, você quer beber aquilo, você quer comer aquilo. Você não vai falar para a pessoa, interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Não, você fala para si, para dentro. Interessante ponto de vista, ele tem esse ponto de vista. E quando você for julgar uma pessoa, né? Assim, uma pessoa muito magrinha, uma pessoa muito saradinha, e você já está gordinho, você está magrinha, é um exemplo só, né? Eu não vou falar de mim. Eu estou um pouco acima do peso, né? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre mim, entende? Para você não fixar mais aquilo. E se passa uma pessoa muito sarada, uma mulher com muitos músculos, eu posso achar que não é legal para mim, entende? Qual é o nosso olhar automático? Porque a gente julga também quando a gente acha bonito. Nossa, que bonito! Ela é mais bonita do que eu, queria ser assim, ou então eu não usar, eu não malharia, não faria exercício para ter tantos músculos, não é? Então você tem que se travar. Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Toda vez que vier alguma coisa que você venha a pensar ou julgar, ou um pensamento, ou em palavras, então você pode usar essa ferramenta para eliminar os julgamentos, entende? Que você tem sobre as coisas, sobre o certo ou errado. Você pode se policiar quando você tiver um pensamento ou um julgamento sobre alguém ou sobre alguma coisa. Você mesmo fala, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Agora, quando numa conversa alguém ou estiver te julgando ou te criticando e você não quer entrar numa discussão, você sai dessa discussão, mas mentalmente você fala, interessante, ela ou ele, né? Tem esse ponto de vista. Interessante, ela tem. Fala 3 vezes interessante, você tem esse direcionador para esse interessante, você tem esse ponto de vista. Interessante seu ponto de vista. Interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Interessante esse ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Agora, quando é você, que às vezes a gente cai nessa cilada mesmo de julgar alguma coisa ou algo ou alguém e a gente se policie na hora e fala, interessante o ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante o ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Por quê? Por que não julgar? Porque quando a gente julga alguma coisa, algo, alguém, a gente cria uma barreira, sabe? Uma barreira entre nós e aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela coisa, e não recebemos. E isso vale para tudo. Quando você cria barreiras energéticas entre você e o receber, você não recebe nada. Você não recebe nem elogios, você não recebe trabalho, você não recebe dinheiro, você não recebe prosperidade, você não recebe saúde, porque está no julgamento. Então, nós usamos essa ferramenta, interessante ponto de vista, para quebrar esse bloco
bloco, esse bloco energético de julgamento, para que nós possamos receber de tudo, receber de todos. E receber, e você não quer dizer que você vai aceitar, vai viver com tudo aquilo que você não gosta. Não, recebe e passa, recebe e passa. Você não precisa participar daquilo que você não gosta, não precisa conversar ou concordar com aquilo. Eu tenho muitas amigas de diferentes opiniões e antigamente eu discutia com elas até a última palavra ser a minha e acabava numa discussão porque elas tinham um ponto de vista, eu tinha outro ponto de vista. Hoje eu sou mais amena, mais calma, mais apaziguada devido a muitas coisas que eu aprendi com o Axis e a quebrar esses meus julgamentos de ponto de vista. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a concordar, a ter a mesma opinião, a visão sobre aquilo igual a mim. Cada um tem a sua natureza, a sua criação, o meio com quem viveu, os familiares, os antepassados, os antecedentes da família, o meio ali cultural do que nasceu, mesmo nascendo no mesmo país, na mesma cidade, morando no mesmo bairro. Cada um tem o seu meio, a sua família tem uma cultura, tem uma educação diferente. Então, nós, sobre um mesmo objetivo, uma mesma causa, podemos ter vários pontos de vista diferentes. Eu não sou obrigada a aceitar o seu, você não é obrigada a aceitar o meu, mas nós podemos nos respeitar e encerrar a conversa. E para você eliminar o julgamento, porque quando a gente encerra uma conversa assim, que ainda não ficou, né, eu costumo falar, gente, tá bom, deixa essa conversa para lá, e mudo de assunto, eu nem falo, já parto para outro assunto, mas eu falo, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, porque eu já saí da conversa discordando com a coleguinha, né, porque eu não tenho o ponto de vista dela, então eu falo, né, mentalmente, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista, interessante ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista, interessante ponto de vista, eu tenho esse meu ponto de vista. O bom é você fazer esse exercício, usar essa ferramenta para tudo que você julgue, mesmo se você olha uma pessoa bem legal, uma situação bem fantástica que não é a sua, mas que você quereria, porque até o julgar o bom também é um julgamento. Então, para eliminar todas as formas de julgamento que você tenha na sua vida, use a ferramenta interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, porque você vai eliminando, vai quebrando, e com o hábito, com o costume de estar sempre fazendo isso, alguém que passa na rua e você vê que estava com uma roupa estranha, você não gostou, ou alguém que é capaz de comer certas coisas que você não comeria, ou qualquer coisa, uma comida que você vai comer que não está legal, um lanche, poxa, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, eu nunca comeria nesse lugar, interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista. É uma excelente ferramenta, é uma ferramenta para quebra de julgamento, é uma ferramenta boa para eliminar o muro energético que te separa das suas conquistas, dos seus sonhos, dos seus objetivos. É uma ferramenta muito boa e prática de fazer, super fácil, você não precisa falar para a pessoa sobre isso, sobre o que você está pensando. Inclusive eu ensinei uma amiga minha a fazer isso, que ela trabalha num local que as pessoas, né, os outros funcionários vivem muito assim, um falando da vida do outro e ela acha aquilo um absurdo, e ela quando ouve um falando do outro, ela fica indignada e acha, sabe, julgar aquele que está falando. Eu ensino a ela, diga para você mesmo, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Tá, você acha errado? Não, não acha errado ninguém fazer fofoca, ninguém falar mal de ninguém. Não participe e simplesmente use a ferramenta para o julgamento que você está fazendo sobre essas pessoas, entende? Porque quanto mais você foca nisso que estão fazendo que você não está gostando, mais você atrai isso para você. O que foca, cresce, não é? Então eu ensinei ela e ela disse que está usando, já tem mais uns 6 meses que ela está usando isso, e que ela diz ou pararam de fazer fofoca na frente dela, ou pararam das intrigas, das fofocas, ou realmente está passando despercebido, que não está mais incomodando ela, e ela não está mais percebendo esse tipo de situação depois que ela começou a usar essa ferramenta interessante ponto de vista, entende? Eu, no meu relacionamento
relacionamento, Rafael, ele é muito sistemático, ele tem pontos de vista extremamente ao contrário de mim, e sempre quando ele me julga por alguma coisa, ele fala, eu não retruco, eu não brigo, e fala, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. E vai quebrando, e vai quebrando. Hoje as coisas estão mais calmas nessa situação. Ele não julga mais, não fala mais, não reclama mais das coisas que eu faço, que é referente ao meu trabalho energético, que ele é totalmente contra isso. Mas assim, acabou as intrigas depois que eu comecei a usar essa ferramenta, e jamais eu usaria falando para ele, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. E apareceu um deboche meu a respeito do que ele estaria falando ou me criticando, não é? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida ou qualquer coisa que eu não tenha explicado a respeito dessa ferramenta, pode me perguntar aí nos comentários. Coloca aí nos comentários que eu responderei todos com muito carinho, porque eu estou fazendo aqui esse vídeo de lança, assim, bem rápido, porque alguém que já me acompanhou já viu alguns vídeos, eu estava gravando em outro lugar, agora eu já tenho um estúdio para fazer minhas gravações, estou começando a montar, eu ainda não tenho ainda os móveis, não tem nada aqui, mas está melhorando, as coisas estão melhorando, e espero que, se não ficou muito legal, tem alguma dúvida sobre isso, pode perguntar que eu vou responder com muito carinho. E espero que tenham gostado, deem um like para me ajudar no meu canal e curtam, né? O like já curtiu, meu Deus do céu, que ainda estou aprendendo. E comentem aí, se tiver alguma dúvida, eu vou responder com certeza e com muito carinho para vocês. Gratidão, um bom fim de semana para todos, e esperem que as coisas vão melhorar aqui nesse canal para todos nós. Espero ter sido contribuição e receber contribuições de vocês, do meu canal e do universo, tá bom?